Uma bolsa. Os antigos sumerienses estavam mais do que familiarizados com bolsas, ou talvez com objetos que as pessoas modernas percebem como tal. Em templos da Mesopotâmia, sítios arqueológicos de Mekh na Mesoamérica e até mesmo nas pedras monumentais de Göbekli, esculturas de figuras aladas segurando pequenos recipientes semelhantes a bolsas reaparecem em contextos separados por milênios e milhares de quilômetros. Acadêmicos e entusiastas são igualmente compelidos por uma pergunta simples, porém intrigante. O que essas misteriosas bolsas dos deuses realmente representam? São meros símbolos artísticos de rituais e favores divinos? Ou poderiam insinuar ideias universais, mais profundas, sobre conhecimento sagrado, contenção e poder? Bem, vamos começar a investigar. Origens históricas e disseminação geográfica. O motivo de figuras, frequentemente aladas, semidivinas ou de alguma forma exaltadas, segurando pequenos recipientes semelhantes a bolsas, está entre as imagens mais peculiares e duradouras que emergiram da arte antiga. Esses objetos aparecem em relevos em pedra, esculturas em templos e esculturas monumentais em diversas das civilizações mais antigas do mundo, da Mesopotâmia à Mesoamérica, e até mesmo no santuário pré-histórico de Göbekli, na atual Turquia. A forma recorrente, uma bolsa arredondada ou retangular com uma alça curva, intriga arqueólogos, historiadores e o público em geral por parecer representar algo prático, porém profundamente simbólico. Na Mesopotâmia, os primeiros exemplos conhecidos aparecem na arte dos sumérios e, posteriormente, dos assírios e babilônios, abrangendo aproximadamente o período de 2500 a 700 a.C. Essas civilizações, concentradas ao redor dos rios Tigre e Eufrates, produziram algumas das esculturas em relevo mais intrincadas do Antigo Oriente Próximo. Essas obras adornavam paredes de palácios, fachadas de templos e portões cerimoniais. Entre as representações mais notáveis estão as dos Akalu, ou figuras sábias, seres semidivinos descritos em textos aadianos como guardiões da sabedoria e intermediários entre deuses e homens. Os Akalu eram frequentemente representados como figuras humanas com asas ou cabeças de águia, segurando em uma das mãos um objeto em forma de pinha, o mulalu, e na outra, um pequeno balde ou bolsa, o bandu. Então, o que são essas bolsas? Responderemos em breve. Por enquanto, vamos fazer uma viagem pela história. Os arqueólogos descobriram essas imagens pela primeira vez em meados do século XIX, durante escavações em grande escala, no que era então o Império Otomano. O arqueólogo britânico Austin Henry Leard, que liderou as escavações no sítio de Nimrud, ou antiga Kalhu, entre 1845 e 1851, descobriu o vasto palácio noroeste do rei Ashurnasirpal II. Entre seus muitos painéis esculpidos, havia dezenas de figuras de Abkalu realizando o que parecia ser um rito sagrado de purificação. Cada figura carregava a bolsa característica esculpida em pedra, com uma alça semicircular distinta e superfície texturizada. As gravuras desses relevos, publicadas por Leard em seu livro de 1853, Monumentos de Nínive, ajudaram a apresentar essa imagem enigmática ao mundo. Descobertas posteriores nas capitais assírias de Nínive e Khorsabad, no final do século XIX, por Paul Emilby e Hamust Razam, revelaram motivos semelhantes. A presença constante desses objetos na arte assíria indica que eles serviam a um propósito ritual ou simbólico padronizado. As inscrições que os acompanham e sua localização na arquitetura real reforçam sua função cerimonial. Por exemplo, relevos do Palácio de Sargão II em Khorsabad, datados de quase 710 a.C., mostram o Abkalu flanqueando o rei ou a árvore divina, aspergindo água do cone nos galhos da árvore enquanto segura o balde abaixo. Isso possivelmente simboliza fertilidade, purificação ou a transmissão da força vital divina. Apesar dessas representações detalhadas, os arqueólogos nunca descobriram um objeto físico real que correspondesse à bolsa ou ao balde. Nenhum vestígio em metal, pedra ou argila corresponde à forma mostrada nas gravuras. Essa ausência aprofunda o mistério. Se tais recipientes existiam em práticas rituais, de que eram feitos? E por que nenhum sobreviveu? Caso contrário, seriam invenções puramente simbólicas destinadas a visualizar conceitos espirituais invisíveis? O fascínio do motivo vai muito além da Mesopotâmia. Na Mesoamérica, a milhares de quilômetros e milênios de distância,
Uma forma notavelmente semelhante aparece na arte rupestre, particularmente no sítio arqueológico de La Venta, em Tabasco, México. O monumento 19, esculpido por volta de 900 a 400 a.C., mostra uma figura emergindo das espirais de uma serpente, segurando um pequeno objeto retangular com uma alça curva. Seu contorno é quase idêntico ao da bolsa mesopotâmica descoberta na década de 1940 pelo arqueólogo mexicano Matthew Sterling. Este monumento tornou-se central nas discussões sobre paralelos interculturais na iconografia antiga. Acredita-se que a figura represente um governante ou sacerdote associado à serpente emplumada, uma forma primitiva da divindade posteriormente conhecida como Quetzalcoatl. Outro sítio que contribuiu para desvendar esse enigma global é Göbek, no sudeste da Turquia, datado de aproximadamente 9.600 a 9.500 a.C., muito antes do surgimento das cidades mesopotâmicas. Escavações lideradas pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt, de 1995 até sua morte em 2014, revelaram um complexo de enormes pilares de calcário em forma de T, dispostos em recintos circulares. Muitas dessas colunas exibem entalhes em baixo relevo de animais e símbolos abstratos, incluindo vários exemplos de objetos que se assemelham a bolsas estilizadas. Essas bolsas aparecem acima das cabeças de animais, como raposas e pássaros, sugerindo um papel simbólico ou cosmológico. Mas espere, a estranheza não termina aqui. Não há evidências de que as pessoas nessas civilizações antigas carregassem ou usassem bolsas no sentido moderno. Certamente existiam recipientes práticos, como cestos trançados, bolsas de couro ou pequenos recipientes para líquidos e pós, mas nenhum se assemelhava à forma retangular estilizada tão meticulosamente esculpida na pedra. Esse contraste aumenta o fascínio. A imagem era claramente importante o suficiente para ser repetida por séculos, embora não corresponda a nenhum objeto utilitário conhecido. Na arte mesopotâmica, sempre esteve inserida em um contexto ritual. Na Mesoamérica, apareceu associada a divindades ou governantes. Em Djerba-Rep, foi vista entre símbolos que podem representar conceitos celestiais ou espirituais. Hoje, as bolsas dos deuses permanecem como um enigma arqueológico e um fenômeno cultural. Então, o que essas bolsas dos deuses realmente significam? O que diz a corrente acadêmica dominante? As primeiras descobertas desses enigmáticos motivos de bolsas dos deuses ocorreram durante a Era de Ouro da arqueologia mesopotâmica, em meados do século IX, quando expedições britânicas e francesas desenterraram os palácios da antiga Assíria e Babilônia. Figuras como Austin Henry Layard, que escavou o Palácio Noroeste em Nemrut entre 1845 e 1851, e Paul Emilbe, que descobriu o Complexo Real de Khorsabad, foram os primeiros a encontrar os agora famosos seres alados, posteriormente identificados como Abkalu, cada um segurando um cone e um pequeno objeto em forma de balde. Na época, o significado desses itens era desconhecido. Layard os descreveu em sua publicação de 1853, Monumentos de Nínive, simplesmente como emblemas místicos e acessórios curiosos. No final do século XIX, a decifração da escrita cuneiforme e a publicação de textos religiosos assírios começaram a elucidar a identidade das figuras. Acadêmicos como Henry Rawlinson e George Smith relacionaram os seres alados aos Abkalu mencionados nos mitos acadianos e sumérios, sábios semidivinos criados pelo deus Io-Enki para transmitir sabedoria à humanidade. A identificação do cone como um mulo ou purificador e do balde como um bandu ou recipiente surgiu através de estudos filológicos de textos rituais encontrados na Biblioteca Real de Nínive. Esses textos descreviam cerimônias de purificação nas quais os sacerdotes usavam cones ou galhos para aspergir água consagrada, uma prática conhecida como niskutu. Assim, as imagens nas paredes do palácio não eram representações de ferramentas misteriosas, mas sim representações visuais de um ritual de purificação mesopotâmico conhecido. No início do século XX, arqueólogos como Leonard William King e Reginald Campbell Thompson se basearam nessas evidências linguísticas para produzir análises detalhadas da iconografia assíria. O estudo de Thompson, de 1904, intitulado Os Demônios e Espíritos Malignos da Babilônia,
comparou os relevos de Abicalu a textos de encantamento, sugerindo que as figuras desempenhavam uma função apotropeica protetora. Ele argumentou que os relevos foram projetados para proteger palácios e templos de forças malévolas, assim como depósitos de argila nas fundações ou estátuas guardiãs protegiam espaços sagrados. O balde, escreveu ele, provavelmente continha a água de ilustração usada para purificar tanto o rei quanto o ambiente real. O catálogo de artefatos de Nínive, elaborado por King, identificou o Bandudu como um vaso sagrado, enfatizando que sua inserção em cenas de purificação ritual se alinhava à crença mesopotâmica mais ampla na manutenção cósmica, na limpeza e renovação perpétuas do mundo por meio da ação divina. Ao longo do século XX, os assiriólogos refinaram essa interpretação, situando as imagens dentro de uma estrutura ritual e mitológica mais ampla. Thorel Jacobson, um dos principais estudiosos da Mesopotâmia no século XIX, enfatizou a natureza profundamente simbólica da arte mesopotâmica. Em sua obra de 1976, Os Tesouros das Trevas, Jacobson descreveu como cada elemento dos relevos dos palácios assírios funcionava como parte de uma visão de mundo ritualizada, na qual o rei atuava como mediador entre a ordem divina e a sociedade humana. Os Apkallu, portanto, não eram espíritos decorativos, mas manifestações da sabedoria divina e do poder ritual, visualizando a purificação constante necessária para sustentar a vida e a ordem. A repetição das imagens ao longo de vários reinados reforçou ainda mais a visão de que esses não eram símbolos isolados, mas componentes de uma religião estatal duradoura. Relevos do Palácio de Sennacherib, em Nínive, retratam cenas semelhantes, sugerindo uma continuidade da tradição iconográfica que se estendeu por quase 2 séculos, a repetição da mesma fórmula visual. O cone erguido em direção à árvore sagrada e o balde segurado abaixo implicam um significado canônico estabelecido, compreendido tanto por sacerdotes quanto por artistas. A partir de meados do século XIX, estudiosos começaram a explorar como esses motivos se relacionavam com a linguagem visual mais ampla da arquitetura sagrada mesopotâmica. Irene Winter, uma influente historiadora da arte, argumentou em diversos ensaios durante as décadas de 1980 e 1990 que os relevos dos palácios assírios tinham uma natureza performática. Eles não apenas representavam rituais, mas os encenavam visualmente. Segundo Winter, o próprio palácio era um espaço sagrado, e os relevos esculpidos funcionavam como invocações perpétuas da cerimônia de purificação. Nesse sentido, o bandu e o mulu não eram recipientes literais, mas símbolos duradouros, orações esculpidas, por assim dizer, destinadas a assegurar o favor divino ao rei e a proteção de seu reino. Entretanto, estudos realizados por estudiosos como Jeremy Black e Anthony Green sintetizaram décadas de pesquisa filológica e iconográfica, confirmando a interpretação consensual. Black e Green descreveram o Bandu como um balde ritual contendo água sagrada usada por gênios protetores. Eles notaram que sua associação consistente com a pinha, um gesto de aspersão, refletia o ato físico de purificação nos ritos dos templos babilônicos. Ao mesmo tempo, a ausência de qualquer artefato arqueológico semelhante à bolsa representada tem sido um ponto de curiosidade constante. Escavações em importantes sítios assírios e babilônicos, desde Nimrod e Nínive, no norte do Iraque, até Ur e Babilônia, no sul, revelaram milhares de itens rituais, tigelas, vasos de libação, sensores e amuletos. No entanto, nenhum deles corresponde ao recipiente compacto com alça curva representado nos relevos. A maioria dos estudiosos atribui essa ausência à estilização artística. A bolsa é uma representação visual simplificada de um vaso ritual, e não um objeto destinado ao uso prático. Essa interpretação está em consonância com a tradição artística mesopotâmica mais ampla, que frequentemente retratava símbolos abstratos em vez de objetos literais, como a árvore da vida estilizada ou as criaturas compostas que guardavam as entradas dos palácios. Estudos tecnológicos modernos esclareceram ainda mais nossa compreensão. Imagens de alta resolução e modelagem 3D dos relevos de Nimrud
realizadas pelo Projeto de Patrimônio do Iraque do Museu Britânico, revelaram detalhes minuciosos nas bolsas, incluindo texturas quadriculadas que provavelmente representam superfícies tecidas ou metálicas. Tais detalhes indicam que os artistas buscavam demonstrar riqueza e sacralidade, e não utilidade. Da mesma forma, análises de resíduos em sítios arqueológicos de templos confirmaram o uso generalizado de água e óleos aromáticos na purificação ritual, o que está de acordo com o conteúdo presumido do bandu. No início do século XXI, estudiosos como Zana Bahrani e Paul Collins começaram a reavaliar o contexto visual e político desses motivos. Bahrani, em seu livro de 2004, The Graven Image, Representation in Babylonia and Assyria, A Imagem Gravada, Representação na Babilônia e na Assíria, argumentou que a arte assíria não era meramente ilustrativa, mas também ideológica. Os relevos eram declarações de realeza cósmica, projetando a imagem do governante como um mediador divino que mantinha a ordem universal. Dentro desse esquema, as figuras de Abkalo e seus implementos rituais incorporavam a pureza moral e cósmica que legitimava a autoridade real. Hoje, o consenso acadêmico permanece notavelmente consistente. Os objetos representados nas mãos dos Abiyakalu, as chamadas bolsas dos deuses, são baldes rituais usados para a purificação. No entanto, pesquisadores enfatizam que seu significado reside menos no objeto em si do que no ato que ele representa. Mas espere, a história não termina aqui. Alguns acreditam que as bolsas representam muito mais do que isso. Teorias especulativas e perspectivas alternativas. Embora os arqueólogos geralmente interpretem essas imagens como representações simbólicas de implementos rituais, a recorrência incomum dessa forma, em diferentes continentes e milênios, deu origem a um espectro de interpretações alternativas. Uma das interpretações mais discutidas é a hipótese dos antigos astronautas. Popularizada inicialmente nas décadas de 1960 e 1970 por autores como Eric von Däniken, cujo livro Eram os Deuses Astronautas, argumentava que as divindades antigas eram, na verdade, visitantes extraterrestres. Dentro dessa perspectiva, as bolsas vistas na arte assíria, sumeriana e olmiana são reimaginadas não como baldes rituais, mas como dispositivos tecnológicos avançados. Os defensores da teoria apontam para o formato geométrico padronizado da bolsa, retangular com uma alça curva, como evidência de que ela pode representar equipamentos portáteis carregados por esses visitantes, talvez dispositivos para comunicação, energia ou controle atmosférico. Os defensores dessa teoria citam a uniformidade desses motivos em diferentes culturas, como um indício de que eles podem registrar encontros reais com seres cujas ferramentas estavam além da compreensão ancestral. Uma segunda linha de interpretação aborda o motivo a partir de uma perspectiva psicológica e simbólica. Baseando-se nas teorias do psiquiatra suíço Carl Jung, a noção de arquétipos universais de Jung postula que certos símbolos se repetem independentemente em diferentes culturas porque emergem do inconsciente coletivo, padrões profundamente enraizados que estruturam a imaginação humana. Sob essa perspectiva, a bolsa poderia representar um arquétipo de contenção, o útero, o receptáculo, ou o espaço sagrado onde algo precioso é guardado. Tal imagem poderia simbolizar a contenção da essência divina, a salvaguarda da sabedoria ou a preservação do potencial criativo da vida. Os defensores dessa teoria observam que a forma da bolsa, um recipiente que tanto oculta quanto protege, reaparece em mitos que vão desde o jarro de Pandora na Grécia até as bolsas sagradas dos xamãs na Ásia Central e na América do Norte. A plausibilidade dessa interpretação reside em seu alcance psicológico. Mesmo sem contato histórico, culturas podem desenvolver independentemente símbolos semelhantes para expressar preocupações existenciais compartilhadas sobre a criação, a fertilidade e a transmissão do conhecimento sagrado. Em contraste, as interpretações da nova era e da metafísica conferem ao motivo uma dimensão mais espiritual, baseada na energia. Dentro dessas perspectivas, as bolsas são entendidas como recipientes de energia ou consciência divina, instrumentos usados por sacerdotes ou seres celestiais para manipular forças invisíveis. Escritores da comunidade Nova Era frequentemente associam as imagens a conceitos como QI, prana ou campos de energia universal, sugerindo que os recipientes continham ou canalizavam energias sutis essenciais à vida
e a harmonia cósmica. Alguns apontam paralelos com o Enki do Antigo Egito, um símbolo da energia vital, ou com as estruturas Lingayoni da Índia, ambas representando a união de princípios materiais e espirituais. Autores como Graham Hancock e Andrew Collins chegaram a sugerir que o motivo recorrente da bolsa pode registrar a memória de uma cultura pré-histórica avançada que existiu antes do fim da última era glacial, possivelmente há cerca de 12 mil anos, no livro de Hancock de 2015, Magicians of the Gods, Magos dos Deuses. Ele propôs que Göbekli Tepe, onde aparecem as esculturas de bolsas mais antigas, pode ter sido construída sob a orientação de sobreviventes de tal civilização perdida, guardiões de sofisticados conhecimentos astronômicos e arquitetônicos. Nesse cenário, as bolsas simbolizam ferramentas ou conhecimento transmitido por esses portadores da civilização, que posteriormente influenciaram culturas na Mesopotâmia, Egito e Américas. Os defensores da teoria apontam para a coincidência da construção de Göbekli Tepe com o fim do evento climático do período Drías, mais recente, como uma possível evidência de uma ruptura global que poderia ter apagado uma cultura anterior. Apesar da resistência da academia tradicional, a ideia de um capítulo esquecido da história da humanidade continua a atrair muitos. Essas estruturas especulativas, embora não comprovadas, revelam muito sobre o poder psicológico duradouro dos símbolos antigos. Cada teoria reflete o desejo moderno de encontrar uma continuidade entre o passado e o presente, de interpretar a arte antiga como evidência de uma ordem oculta que liga a humanidade a algo maior. Seu ressurgimento moderno deve-se em grande parte à mídia digital. No século XXI, o motivo ganhou visibilidade viral por meio de plataformas online, onde usuários compartilham imagens do Apkallu assírio, ao lado de esculturas de Mesh e Göbekli, frequentemente acompanhadas de legendas sobre tecnologia antiga ou conhecimento perdido. Na cultura popular, o motivo aparece em séries de televisão, documentários e até mesmo em arte digital. Episódios de documentários sobre alienígenas ancestrais usaram a imagem da bolsa para ilustrar argumentos sobre influência extraterrestre, enquanto exposições de arte e histórias em quadrinhos a reinterpretam como uma metáfora para a retenção do conhecimento divino. Essa reaparição contínua demonstra como símbolos antigos podem migrar entre mídias e gêneros, mantendo sua relevância em novos contextos culturais. Psicologicamente, o fascínio reside na tensão entre o conhecido e o desconhecido. Objetos que sugerem conteúdo oculto, especialmente quando em posse de deuses ou seres sobrenaturais, provocam curiosidade e especulação. A forma da bolsa, com sua sugestão de ocultação e portabilidade, convida a imaginação a questionar quais segredos divinos poderiam estar ali contidos. Mitologicamente, o motivo se alinha a antigas tradições em que deuses empunham ou guardam objetos sagrados que conferem poder ou sabedoria. A bolsa de Hermès, o Komandalu hindu ou a bolsa de copal mesoamericana usada em oferendas de incenso. Em cada caso, a contenção se torna uma metáfora para a posse de conhecimento, fertilidade ou autoridade. Sejam esses objetos esculpidos representando baldes rituais, vasos arquetípicos, ferramentas metafísicas ou ecos de uma era esquecida, eles testemunham o impulso humano universal de conectar o terreno ao transcendente. Sua presença na arte sacra em diversas civilizações ressalta como os símbolos podem sobreviver às línguas e religiões que os criaram. Mesmo agora, milhares de anos depois que os escultores de pedra de Nimrud, Leventa e Göbekli Tepe deixaram suas ferramentas, essas imagens enigmáticas continuam a inspirar perguntas sobre nossas origens, nossa imaginação e nosso lugar no universo. Bem, por enquanto é só. Obrigado por assistir. Gostou do vídeo? Se sim, curta, comente e inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. E não perca este vídeo que você está vendo agora.